Vou ver se começa. Ah, está gravando. A hora que você puder, eu começo, Fernanda. Tá, eu queria dar boa tarde a todos, agradecer, né, o convite. Eu vou até depois falar uma palavrinha também, Fernanda, só para você entender o que é esse grupo aqui. Tá jóia, tá jóia. Então, eu vou falar, depois eu passo a palavra para você, tá bom, Fernanda? Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. É para eu Então, olha, compreender melhor. agora, mais uma vez, a gente está começando a segunda parte da nossa reunião. Esse grupo, Fernanda, a gente chama de GT, Grupo de Trabalho do CCMN. A gente está trabalhando já há mais de 3 meses, desde quase uns 3 meses e meio, um representante de todas as unidades do CCMN. CCMN, não sei se sabe, é Química, Física, Matemática, Geociências, Computação, Astronomia. Então, são 6 unidades. E o que a gente fez? A gente tem algumas questões que são particulares do CCMN, a questão de infraestrutura, que a gente tem discutido, as nossas aulas experimentais, e nós também estamos ouvindo as pessoas que estão trabalhando diretamente com a questão da Covid, até para nos ajudar a definir algumas questões no âmbito do CCMN, né? Na área de ensino, pesquisa, infraestrutura. Então, eu queria, assim, primeiro agradecer muito você. Eu sei que você está numa situação bem complicada, particular, mas tem se falado muito da questão da sua pesquisa. E aí, se fosse possível, a professora Fernanda é do Instituto de Doenças do Tórax, né? Isso. Acho que já foi diretora lá, né? Eu ainda sou diretora ainda lá. Diretora, E aí ela está fazendo esse trabalho com a BCG. Eu ouvi um pouquinho sobre o que ela falou na reunião que nós tivemos, que o ministro da Ciência e Tecnologia esteve presente. E aí, Fernanda, se você pudesse assim, explicar um pouquinho o que é essa pesquisa, e a gente abriu para algumas perguntas do nosso grupo, que a gente tem aqui representantes dos docentes, servidores técnico-administrativos em educação e dos estudantes, de todas as unidades do CCMN, tá bom? Tá então, bom. Mais uma vez, eu agradeço, eu passo a palavra para você, Fernanda. Tá bom, eu queria também agradecer essa oportunidade, é sempre bom apresentar o que a gente está fazendo aqui na universidade, né, para os nossos pares, enfim, nesse momento que a gente está construindo conhecimento, né, durante essa pandemia, que foi uma coisa nova na área da saúde, que enfim, tudo é novo, a gente está construindo e compreendendo, e estudando e compartilhando resultados de projetos e procurando alternativas rápidas que possam atender a população. Eu tenho uma apresentação, Cássia, que eu fiz recentemente, que mostra um pouquinho qual é da onde veio o racional, né? Da onde veio essa hipótese da possibilidade de utilizar a BCG. Eu posso apresentar, mas, assim, basicamente a ideia foi o seguinte: a gente sabe, né, que a forma que nós teremos para, de fato, controlar essa pandemia será por meio da vacina. Infelizmente, todos os ensaios clínicos, e nós estamos participando também de alguns ensaios clínicos internacionais, como o Solidarity, que agora acabou de divulgar o resultado. Infelizmente, os fármacos que nós havíamos imaginado que poderiam ter um efeito, inicialmente nos ensaios clínicos controlados, randomizados, com placebo, duplo cego, não estão mostrando, com placebo não, perdão, com grupos controles, melhor dizendo, não estão demonstrando um efeito desses fármacos. Então, realmente, a nossa grande solução, a nossa grande expectativa é uma vacina, e uma vacina específica para o vírus, para o SARS-CoV-2. Só que nós sabemos também que o desenvolvimento da vacina, e não só, né, em tempo recorde foram identificados realmente alvos e produções, enfim, possíveis caminhos para a elaboração dessa vacina específica. Contudo, ela também precisa passar por ensaios clínicos, fase 3, para que a gente possa verificar não só, né, a eficácia, como também se há efeitos adversos, enfim, algum risco para as pessoas. Então, estamos nessa fase, nós sabemos que até esse ponto a gente tem uma expectativa, né, que até talvez nos próximos 60, 90 dias, mas provavelmente 60 dias a gente já deve estar tendo resultados mais precisos das vacinas que já estão em fase 3 mais avançados. Mas, a despeito disso, também haverá necessidade de um escalonamento na distribuição dessas vacinas, porque nunca no mundo se vacinou, né? Tivemos tantas pessoas para serem vacinadas simultaneamente, né? E vai ser um desafio
Um grande desafio do ponto de vista de agulhas, seringas, temperatura, transporte, como é que nós vamos chegar às diferentes regiões do país em condições ideais de manutenção, porque as vacinas precisam de toda uma cadeia de frio, de garantia para que elas permaneçam, né, com a sua capacidade imunizante, elas precisam de temperaturas normalmente baixas, às vezes muito baixas, né? E como é que isso vai chegar em todos os cantos do país, em todos os cantos do mundo ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que vai ser um grande desafio. O primeiro desafio é, de fato, ter esse produto, e o segundo grande desafio é disponibilizar. Os ensaios clínicos mais recentes têm demonstrado que as vacinas mais promissoras vão demandar 2 doses, ou seja, então, tudo que a gente havia imaginado, né, do ponto de vista de logística, né, de bilhões de doses, no nosso caso, no nosso país, né, 220 milhões, 200 milhões, enfim, a gente está falando de cifra de centenas, né, de milhões, a gente vai precisar multiplicar por 2 e alcançar. Então, a gente sabe que haverá de fato, né, a gente conseguir vacinar todos que precisariam ser vacinados, isso vai demandar não só, isso não vai acontecer em dezembro, isso possivelmente vai demandar meses. E aí, nesse ínterim, pensou-se na possibilidade de que existiria no momento de vacina que pudesse ter alguma utilidade. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da BCG. A BCG é uma vacina do século passado, né, que foi desenvolvida no intuito de que nós controlássemos a tuberculose, né, uma micobactéria. Essa vacina é uma vacina de um micro-organismo vivo atenuado, né? Então, a ideia justamente é que conseguisse, naquele momento, né, no século passado, no início do século passado, nas primeiras décadas do século passado, o desastre que a gente tinha do ponto de vista de tuberculose no mundo inteiro, e aí acreditando que com isso a gente conseguisse melhorar os nossos índices. A vacina se mostrou de fato eficaz para a proteção das formas graves disseminadas da doença, né, particularmente nas crianças, nos recém-nascidos, locais onde essas crianças são expostas logo ao nascer, né? Lugares como o Brasil, por exemplo, onde nós temos um número significativo de casos, então qualquer recém-nato, qualquer criança tem um grande risco de se expor e ter essas formas graves disseminadas que podem não só serem fatais, como também deixar muitas sequelas cognitivas, de desenvolvimento, formas com comprometimento meníngeo, cerebral, enfim, com grande comprometimento de qualidade de vida. Bom, a ideia da vacina foi essa. E essa vacina, na verdade, ela existe hoje. Ela é uma vacina que esse micro-organismo vivo atenuado, ele tem várias cepas distribuídas no mundo, quer dizer, a gente utiliza hoje no Brasil, existe uma cepa que a gente utiliza, que é a cepa Moscou. Existem outras cepas no mundo, por exemplo, na Austrália, se utiliza a cepa dinamarquesa, existem algumas variações do ponto de vista dessas atenuações que esse micro-organismo passou. Então, agora, colocando essa introdução para vocês, eu vou apresentar para vocês alguns slides que, na verdade, é uma coletânea de artigos que embasou a nossa proposta. Esse foi um estudo que nós conseguimos o financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? E do Programa Nacional de Imunização do Brasil, que forneceu para a gente as vacinas. Ou seja, a gente vai utilizar a vacina que, de fato, é disponibilizada no Brasil. E é utilizada na população brasileira neste momento. Então, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se... eu acho que foi... Não, peraí. Só um minutinho, deixa eu ver se eu... eu tinha conseguido aqui. Agora acho que vai. Isto. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, sim, só que não está no modo apresentação. Eu vou botar aqui, então, no modo apresentação. Agora está? Tá, sim. Está ótimo. Tá. Então, isso aqui foi apresentado recentemente num simpósio que foi realizado na Fiocruz, de desenvolvimento e de pesquisa para bactérias, fungos, vírus, enfim, de infecções. E aqui a gente fez uma pequena coletânea do que existe na literatura a respeito da vacina. Então, eu vou começar apresentando para vocês alguns trabalhos que foram publicados em revistas de pediatria, né? Por quê? Porque no mundo inteiro, atualmente, a gente vacina ao nascer, mais tardar algumas semanas após o nascimento. Então, a observação que a gente tem do efeito da vacina se dá justamente nas crianças, com a quantidade de informações que nós temos a respeito do efeito da vacina. Então, esse aqui é um trabalho que foi publicado no Jornal de Pediatria,
ele analisou 58 mil crianças em 19 países, no período de 2005 a 2010, e depois mais 93 mil crianças em 18 países, em 2000 e 2007. Então, o que eles observaram? Que após a vacinação, quer dizer, a vacinação com a BCG, ela levava uma redução de risco de infecções outras, que não a tuberculose, né? Infecções causadas por outras bactérias, por outros vírus, no aparelho respiratório dessas crianças, essa redução chegava a 37%. Ou seja, você tinha muito menos infecção nas crianças nos anos subsequentes à vacina, e que, se você comparasse, né, aquelas crianças foram vacinadas, você via que era em seguida a vacina BCG, elas adoeciam muito menos, né, elas tinham muito menos infecções, quaisquer que fossem, nos anos subsequentes, na primeira infância e no decorrer de toda a infância. Depois, a gente tem alguns trabalhos também interessantes que foram em relação a países quando eles começam a vacinar, né? Então, por exemplo, a gente tem esse estudo aqui de Uganda, que você via que, na verdade, pegaram quase 800 crianças, em torno de 800 crianças, seguiram, né, até os 7 anos de idade. E eles viram que a mortalidade, né, dessa faixa etária, ela havia reduzido significativamente. Né? Você aumentava muito mais a chance das crianças sobreviverem até a idade de 5, 7 anos, quando você vacinava essas crianças com a BCG. E por quê? Porque realmente a mortalidade nessa faixa etária, ela está muito associada com infecções. Essas crianças ainda têm, nessa faixa etária, as crianças ainda estão sofrendo uma maturação do seu sistema imunológico, estão ainda desenvolvendo esse sistema imunológico, e elas são expostas a muitos micro-organismos, enfim, circulantes, enfim, dos próprios relacionamentos. Então, tem países, então a gente observou, a gente tem esses dados, né? Os países introduzem a vacina e você compara antes da vacina e após a vacina, como a mortalidade infantil, ela declina significativamente por redução do número de casos de infecções outras. Aqui, nós temos um artigo que mostra justamente mais uma consolidação. Esse foi um artigo que foi publicado no Jornal de Microbiologia e de Infecção. Então, consolidando essas informações, juntando vários pequenos estudos, que a BCG ela protege contra infecções, reduzindo a mortalidade e a mortalidade. E por que isso? Bom, descobriu-se, então, o que acontece é que você tem a capacidade, essa vacina ela é capaz de estimular a memória das nossas células que estão envolvidas na defesa, né, das células que estão envolvidas diretamente na proteção à agressão desses micro-organismos. Ela é capaz, a vacina, de estimular a imunidade inata, né? E justamente ao ser capaz de estimular a imunidade inata, ou seja, ativar monócitos, células que estão diretamente envolvidas, e aí vejam que é uma estimulação que ela faz por meio dessa exposição a essa cepa não virulenta, mas que traz, é como se na verdade ligasse, né? Ativasse o sistema imunológico para que ele se torne mais apto, né? Mais maduro para responder a novas agressões a outros micro-organismos. E foi conhecendo justamente essa capacidade da vacina de estimular essas células para se diferenciarem, se tornarem capazes e mais efetivas de defesa, é que se conseguiu compreender melhor, né, qual era o fenômeno que acontecia com as crianças, com a questão dessa imunidade para outras infecções. Né? E aí veio o fato, já nesse momento, já a proposta de que a BCG, não é, ela pudesse, vocês vejam que esses artigos, eles são todos artigos anteriores à pandemia da Covid-19. Então, isso já vem sendo estudado antes da Covid-19 por observação dos efeitos potenciais de ativação do sistema imunológico. Então, já vinha esse artigo, na verdade, um artigo anterior à pandemia, onde já se propunha, neste momento, que a BCG poderia ser uma ferramenta útil na redução da mortalidade, nas complicações, com outras infecções virais para as quais nós não tivéssemos, em fato, uma ferramenta ou um tratamento, ou enfim, né, um mecanismo direto de atuação. Então, esse fenômeno, na verdade, que é associado com essa imunidade inata, né, essa memória, ativação dessas células, preparando essas células para se defender, é chamada imunidade treinada. Então, você é capaz de treinar essas células
digamos assim, que estão em algum grau de imaturidade, para que elas se tornem treinadas para defender o nosso organismo das agressões de outros agentes infecciosos que não micobactéria, mas sim vírus e outras bactérias. Esse é um estudo muito interessante, que foi o seguinte. Esse estudo aqui, na verdade, foi publicado em 2018. Vejam que esse estudo, as pessoas já vêm estudando isso há mais tempo, né? Então, a gente tem aqui, o seguinte, existem duas, a vacina da BCG, como eu falei para vocês, ela é um micro-organismo atenuado. Um atenuado é o quê? É um micro-organismo que passou por vários processamentos laboratoriais que tornaram esse micro-organismo menos virulento, menos capaz de causar doença. Como aos poucos vou tornando ele inapto para causar doença. Mas eu continuo expondo o ser humano, as minhas células do sistema imunológico a ele, de forma que eu mostro ao sistema imunológico aquela coisa estranha de igual isso aqui para você reagir. Você, quando entrar em contato com esse estímulo, é para o sistema imunológico reagir e eliminar esse agressor. Mas eu faço isso por meio de um micro-organismo que não é capaz, digamos assim, de resistir ou de promover grande resistência. Ele apenas funciona como um estimulador. Isso acontece com a BCG. E existe uma outra situação que vocês também conhecem. A gente teve uma situação mais grave recentemente aqui no Rio, mas que agora está melhor, em relação à questão da febre amarela, né? Então, a febre amarela também é uma vacina com um micro-organismo vivo, também atenuado. Mas, no caso, a febre amarela é um vírus. Então, o que foi feito? A hipótese é que a BCG poderia aumentar a sua imunidade para reagir contra outros micro-organismos, dentre eles os vírus. Bom, como é que a gente vai fazer um experimento? Como é que a gente vai verificar se essa hipótese é possível? Então, nesse artigo 2018, eles fizeram o seguinte, eles pegaram, vocês vejam aqui, tem indivíduos, dois grupos de indivíduos. Um grupo de indivíduo não recebeu um placebo, tá? Uma solução salina, e outro, ou seja, não tem inerte do ponto de vista do sistema imunológico, e outro grupo recebeu a vacina BCG. Eles vacinaram, distribuíram os dois grupos, e depois o que eles fizeram? Eles vacinaram essas pessoas de ambos os grupos com a vacina da febre amarela. Inocularam, então, o vírus da febre amarela atenuado. Né? Essa vacina, na verdade, é mediada, então, como eu disse para vocês, um vírus vivo atenuado, que não é para causar doença, para justamente também estimular o sistema imune contra o vírus da febre amarela. E o que eles observaram? A gente observou claramente que havia uma redução da viremia, ou seja, quando eu inoculava e isso caía no sangue, aqueles indivíduos que tinham sido vacinados, eles tinham muito menos vírus circulante, demonstrando que, na verdade, o sistema imunológico desses indivíduos, os vírus seriam essas coisinhas verdinhas aqui, vocês veem que estão muito menos aqui, por quê? Porque esse sistema imunológico aqui, ele é muito mais eficiente para rapidamente retirar esse vírus de circulação do que o indivíduo não vacinado. Demonstrando, então, que essas células que foram ativadas anteriormente pela BCG, houve um intervalo de tempo aqui da ordem de dias entre uma questão e outra, aplicação e outra, essas células foram, então, ativadas e aí elas se tornaram capazes de, ao lidar com esse novo estímulo, reduzir a viremia rapidamente. E aí a gente sabe que são, porque aqui vocês têm várias outras letrinhas aqui, mas que são, na verdade, mediadores inflamatórios, tá? São interferon beta, enfim, variações da produção, ou seja, essas células se tornam mais capazes de reagir justamente porque elas são capazes também de produzir mediadores inflamatórios, que a gente chama upregulation, né, de produção de interferon, e é justamente isso que é utilizado como mecanismo para essa imunidade inata. Então, aqui vocês vejam que em 2018, a gente já tem essa publicação, esse trabalho que foi realizado e publicado no Cell, Hosting Microbe, que, na verdade, demonstrou para a gente, já nesse experimento, a potencialidade da vacina BCG, no sentido de ativar o sistema imune para a resposta a outros desafios virais. Então, aqui, o que seria, na verdade, essa proposta dessa imunidade treinada, né? E aí veio a ideia de que, se isso funcionou para o vírus da febre amarela, por que isso não poderia funcionar para o vírus SARS-CoV-2, né? Aqui vocês vejam os fatores de risco mais frequentemente associados, mais potentes no sentido do risco para a doença, não é? Que é a questão da faixa etária,
a questão do sexo masculino e obesidade, que são os 3 grandes fatores que nós temos relacionados para o desenvolvimento da doença e na sua forma sintomática e forma grave. O tabaco também, o hábito do tabagismo também é um fator de risco tão potente quanto esses aqui, né? Nós temos algumas comorbidades, que também, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, a hipertensão, diabetes, que também aumentam a possibilidade de doença. Mas a ideia seria justamente essa, né? Que ao vacinarmos e ao utilizarmos a imunidade inata, e aí essa vacina dada aqui poderia funcionar como um booster, um estímulo, né, imediato, com esse estímulo, com esse aumento da imunidade inata, nós baixaríamos a carga viral e, consequentemente, o que aconteceria? Nós teríamos sintomas, ou seja, a expectativa é que com a vacina BCG você tenha mais pessoas oligoassintomáticas, menos inflamadas e, consequentemente, nós sabemos também que a inflamação da SARS-CoV-2, na infecção pela SARS-CoV-2, é que leva aquela temida, né, tempestade inflamatória, que leva às formas graves da doença. Então, se nós conseguíssemos também fazer com que essa inflamação ela fosse suficientemente eficaz para eliminar o vírus, mas não intensa o suficiente para trazer danos para o organismo humano, nós estaríamos no melhor cenário, porque nós evitaríamos os sintomas, evitaríamos as formas graves e também, vejam, ao reduzir a viremia, eu também tenho menor quantidade de vírus a ser eliminado. Então, do ponto de vista de população, essas pessoas que terão menos viremia, ou seja, que rapidamente o vírus será retirado da circulação por meio da uma resposta inata, serão pessoas também que vão eliminar o quê? Menos vírus. Então, do ponto de vista populacional, nós também diminuímos a transmissão. Por quê? Porque o ser humano vai estar eliminando uma quantidade menor. E do ponto de vista individual, nós poderíamos promover casos menos graves, menos sintomáticos, com menos complicações. Então, esses autores aqui, isso aqui já é 2020, né? Assim, na verdade, isso aqui já vem, são dados, né? Todos esses estudos que a gente observa aqui da questão da imunidade inata, então aqui tem representação, né? Nós faríamos, então, um desafio do sistema imunológico, teria uma resposta imune, e aí, quando o vírus chegasse, a imunidade inata seria suficiente para fazer com que, rapidamente, esse vírus fosse eliminado, sem que houvesse grandes danos celulares. Então, esses autores concluem, na verdade, que a indução da imunidade inata, ela, na verdade, ela tem um potencial, se a gente mostrar que, de fato, ela, para o SARS-CoV-2, nesse cenário, porque aqui, vejam, a evidência que nós temos, né, dos ensaios, dos estudos, foram relacionados a outros vírus e a outras questões e outros micro-organismos. O SARS-CoV-2, a gente está construindo o conhecimento. Se essa hipótese nossa for correta, e se essa estimulação da imunidade inata for suficiente, né, para que nós possamos, aquele modelo que nós observamos em relação àquele experimento, né, com a vacina da febre amarela, se aplicar ao SARS-CoV-2, nós esperamos, então, que haja uma proteção, né, parcial para o vírus e que a gente consiga, por meio dessa indução da imunidade inata, diminuir os efeitos da doença devastadores no nível individual e populacional. Porém, nós sabemos que o objetivo final, né, o ideal, é que nós tenhamos realmente uma vacina específica, né, com todo o seu potencial. Então, a BCG funcionaria como uma ponte, como um auxílio neste momento, até que nós tenhamos uma vacina eficientemente do ponto de vista imunológico e segura. E aí a gente acredita que com isso a gente possa também diminuir a transmissão e a gravidade, como eu havia dito. E o que a gente tem no mundo? Bom, mas será que isso é verdade? O que as pessoas pensaram também? Bom, a gente observa que os países, de uma forma geral, no mundo, eles se distribuem com incidências, né, com prevalências distintas de tuberculose. Alguns países a gente já tem, né, índices bem mais controlados da doença, né, e países onde, de fato, a gente precisa manter a vacina no calendário vacinal, porque os índices ainda são alarmantes do ponto de vista da doença tuberculose. Então, aqui a gente tem países, na verdade, aqui a gente tem uma representação em vermelho, são países onde os índices de tuberculose da população são elevados, que justificam a manutenção da BCG no calendário vacinal.
E aqui em azul, do lado direito, nós temos países onde os índices de tuberculose caíram bastante e, consequentemente, nesses países, ela não faz mais parte, a vacina, do calendário vacinal habitual. Então, vocês têm os países em vermelhos que continuam, nós temos aqui, na verdade, os países em vermelho, tá? E você tem, na verdade, os países, isso aqui, na verdade, são países europeus, né? Não são do mundo inteiro, a gente tem aqui, na verdade, os europeus, e aqui, na verdade, talvez eu tenha me convocado na hora que eu falei inicialmente, mas aqui o vermelho é o que não vacina, e o azul é quem ainda vacina, tá? Mas a lógica é essa mesmo, quer dizer, não vacina quem já tem a doença sob controle, e vacina quem ainda tem a doença com índices mais elevados. Quando a gente compara na pandemia, propriamente dito, o que aconteceu com esses países? Esse aqui é um dado, na verdade, né, de abril, né? Então, a gente observa que aqueles países que não vacinavam mais com BCG, eles tiveram maior número de casos, né, em vermelho vocês vejam que é bem maior do que em azul, e eles tiveram também o maior número de mortos pela Covid-19 do que aqueles países que mantinham a vacina. Então, isso nos trouxe também, esse é um estudo que a gente chama de estudo populacional, ecológico, mais uma evidência de que a BCG poderia, quer dizer, primeiro a gente tinha uma plausibilidade biológica, um modelo biológico, uma hipótese com base já no mecanismo imunológico que explicaria a proteção da BCG. E a gente observou que na população, né, o estudo ecológico, o nível populacional, parecia que, de fato, a BCG tinha um impacto no desenvolvimento e na gravidade da Covid-19. Aqui, nesse estudo que vocês observam, que tem uma correlação que a gente chama, né, uma correlação, na verdade, negativa moderada, quer dizer, aqueles países com maior número de, enfim, países que têm maior cobertura, uma cobertura maior da BCG, eles tinham uma tendência a menor mortalidade, tá? Interessante, como eu falei para vocês, é que existem várias cepas da vacina pelo mundo e observou-se também que não havia uma grande diferença em relação à cepa, ou seja, por mais que a gente tenha uma BCG, né, a dinamarquesa, que nós tenhamos a russa, que nós tenhamos, enfim, mais uma variante, aparentemente esse efeito protetor se dá em todas essas variantes que circulam, que são aplicadas no mundo, então uma coisa positiva. E aqui, reforçando, então, esse estudo ecológico, esse estudo populacional também, esse aspecto que eu falei para vocês, que é o impacto da BCG na mortalidade. Aqui, nesse artigo também, já também aqui, né, em 2020, nesse cenário já da Covid-19, tá? Mostrou-se uma correlação significativa, né, da cobertura da BCG nos últimos 15 anos, isso não foi observado com outras vacinas, como não foi observado com sarampo, com rubéola. Então, o que se acredita é que realmente a vacinação com BCG nesses estudos populacionais, a cobertura, né, quanto a população recebeu a vacina, contribui para a atenuação da gravidade e da distribuição e da Covid-19 naquela população. Então, em termos de número de casos, em termos de sintomas, em termos de severidade, gravidade desses sintomas, né? Então, esse parece ser um fator e a gente não observa em relação a outras vacinas, mostrando que desses países, né, que foram comparados aqui, vocês vejam que isso comparou também se teria efeito de múltiplas vacinas, né, como, por exemplo, sarampo, rubéola, que são vacinas específicas para essas situações, não aparecia interferir, parecia que o efeito realmente era da cobertura da BCG. Tá? E aí surgem já, nesse momento, com essas evidências que nós já tínhamos, surge, né, no mundo inteiro essa ideia de que a BCG ela pode ser um instrumento, uma ferramenta que pode ser utilizada e que poderia mudar a evolução da distribuição da pandemia. Aqui também, né, aqui na verdade esse artigo também observou-se, e aí começamos a comparar os diferentes países, como é que estava se comportando a pandemia nos diferentes países, em relação à cobertura da BCG, como os artigos anteriores. E aí o que se pensou é o seguinte, o que se sabia também em relação à BCG,
é o seguinte, né? Ela protege as crianças recém-nascidos, mas sabíamos também que essa imunidade inata, estimulada, quanto tempo ela seria capaz de ser mantida? Os estudos, o que se sabe, que se observa, é que realmente quando se chega na quinta, na sexta década de vida e em diante, há um processo que a gente chama de imunossenescência. As células do sistema imunológico, ele se torna também, como acontece com os outros órgãos, enfim, como acontece com outras partes do nosso organismo, ele também sofre um processo de envelhecimento. E aí a sua potencialidade de resposta aos estímulos, ela também há um decaimento, não é um decaimento específico de algum adoecimento, mas próprio do processo de envelhecimento, tá? E então, né, a gente conhecia essa hipótese de que essa questão de que a vacina talvez tivesse um efeito mais evidente protetor nos primeiros anos após a vacinação e que esses grupos mais idosos, possivelmente mesmo ter sido vacinado na infância, quando se chega nessa faixa etária, esse efeito ele já perdeu força, por assim dizer, tá? Esse é um estudo bastante interessante que foi feito, e aí eu vou mostrar para vocês por que ele é muito interessante. Esse é um estudo aqui, esse estudo, ele foi publicado no JAMA, que é uma revista importante do ponto de vista da área de saúde, e é o seguinte, eles fizeram o seguinte estudo. Bom, mas Fernanda, veja bem, a gente está comparando diferentes países, não é? E os países têm condições socioeconômicas distintas, desenvolvimento, né, do sistema de saúde distintos, você tem a distribuição da faixa etária, da pirâmide da faixa etária nos diferentes países, também é uma coisa que está associada com a questão do desenvolvimento econômico. Então, o que eu quero dizer é que talvez tenhamos outros fatores, independente dos países terem mantido a vacina e outros terem retirado, talvez esses países não sejam muito comparáveis. Por quê? Porque talvez você tenha países onde as pessoas têm maior acesso à saúde, onde as pessoas têm melhor controle, né, das comorbidades, onde as pessoas têm uma situação de saúde mais bem cuidada, populações onde você tem mais pessoas idosas e, a priori, só pelo fato da pessoa estar numa faixa etária maior, ela tem um risco maior. Enfim, será que tudo que a gente está falando que é atribuível à BCG é a BCG propriamente ou não, né? Então, esse estudo é um estudo interessante porque ele foi feito em Israel. Em Israel, eles interromperam a questão da vacinação na década de 80. Então, eles compararam, foram estudar o seguinte, bom, mas o que acontece, então, com as pessoas? Se a gente, na verdade, comparar as pessoas do mesmo local, né? Mesmas condições socioeconômicas, mesmas regiões, a única diferença é que eu vou comparar pessoas da mesma faixa etária, né? Se eu pegar, na verdade, o registro das pessoas que nasceram 2 anos antes e tomaram a vacina e 2 anos depois e não tomaram a vacina, e se eu comparar se a ocorrência da Covid e da mortalidade para a Covid foi diferente nesses 2 grupos. Então, esse estudo aqui, ele mostrou o seguinte, que ao se comparar os indivíduos, e aí vocês vejam que parou na década de 80, então nós estamos, na verdade, as pessoas estão atingindo a 4ª década de vida aqui, né? Então as pessoas estão na faixa dos 40 anos, enfim, ou seja, foram pessoas que foram vacinadas ao nascer, tá? Então, já se passaram 4 décadas. E o que aconteceu com essas pessoas 4 décadas depois? Então, esse trabalho aqui mostrou, comparando esse grupo, eles não conseguiram concluir muita coisa em relação à doença grave da Covid, porque só aconteceu um caso em cada braço. Então, realmente, não é possível fazer nenhuma conclusão, porque o número de casos um caso em cada braço, a gente não pode chegar a nenhuma conclusão. Mas você pode trazer alguma inferência, alguma conclusão em relação à ocorrência da doença. Então, na verdade, eles observaram que você teve casos nos 2 grupos. Então, a conclusão que esse estudo mostrou e sugeriu para a gente é que, a despeito de todos os outros estudos terem mostrado para nós o efeito da BCG nos primeiros anos de vida, na infância, né, até atingir a adolescência, o efeito importante que ela tem do ponto de vista da imunidade inata, de prevenir e de atuar no controle das outras infecções virais, e a despeito do trabalho que eu mostrei para vocês, de todo o mecanismo de ao tomar a vacina BCG, em seguida se pôr a um desafio viral, o efeito da vacina, parece que no decorrer dos tempos,
né? Enfim, quando você compara, avalia esse efeito da vacina 40 anos depois, realmente ela vai se perdendo, que vem de acordo com a hipótese que nós tínhamos, que realmente em torno da quarta, quinta, sexta década, esse efeito vai se perdendo. Finalmente, eu queria mostrar para vocês um artigo mais recente. Esse artigo aqui tem umas 2 ou 3 semanas foi publicado, e foi o seguinte: esse artigo ele foi estudar o componente do vírus, né, do envelope viral do SARS-CoV-2, e aí, quando eles começaram a estudar toda a sequência de nucleotídeos do envelope do vírus, eles perceberam que há uma sequência de 5 nucleotídeos, que é essa sequência aqui, que vocês estão, que está assinalada em vermelho, que também está presente aonde? Na BCG, na vacina, tá? Então, você tem antígenos, ou, digamos assim, não seria uma impressão digital, mas você tem nas para o sistema imunológico, ele pode reconhecer uma homologia entre a envelope viral e o micobactério. Então, quando eu exponho para ele a vacina BCG, ele vai ficar ativado para reconhecer uma determinada sequência, um determinado estímulo antigênico. E há um paralelo, uma coincidência, né, uma homologia com o envelope viral. Nós temos estudado a questão do vírus, realmente as vacinas elas têm trabalhado com aquelas espículas proteicas que vocês viram, né, na própria conformação do vírus, enfim, que foi bastante divulgado. Então, realmente, mas Fernanda, será que esses nucleotídeos têm um efeito antigênico? De fato, são sequências que contribuem para a imunidade? Nós não sabemos, porque o que nós temos estudado mais são as proteínas na superfície, que parecem ter um efeito mais potente de estimular, de antigênico, de estimular o sistema imune. Mas essa identificação dessa homologia, ela reforça que, de uma forma também com algumas sequências, a BCG pode ser útil para preparar esse sistema imunológico para uma defesa quando se expuser ao SARS-CoV-2. Então, isso aqui, na verdade, reforça a ideia de que a BCG, né, ela possa ser utilizada para a indução de uma imunidade não específica, mas útil, digamos assim, para controle da doença causada pelo SARS-CoV-2. E aí, juntando, como é que a gente junta as peças desse quebra-cabeça? Então, a gente junta as peças desse quebra-cabeça e vem a proposta da vacinação BCG, da revacinação BCG para os indivíduos neste momento da pandemia. Então, a ideia inicial, e os estudos estão sendo feitos em diferentes grupos no mundo, para vocês terem uma ideia, não somos só nós aqui, isso aqui é o número de trials que estavam registrados há cerca de uns 15 dias, no registro, né, internacional de clinical trials, que vocês vejam que, na verdade, a gente tem aqui, pelo menos nessa época, nós já tínhamos 15 trials diferentes acontecendo no mundo. E aí, qual é a ideia? Qual é o racional? Que a gente revacine os grupos de maior risco para torná-los aptos para o desafio da SARS-CoV-2 até que nós tenhamos uma vacina específica. Os trabalhos que estão acontecendo no mundo são ensaios clínicos, né, com placebos, que geralmente são soluções salinas, são estudos randomizados, e trabalhando com os grupos mais maior risco. Então, os ensaios que estão acontecendo com profissionais da área da saúde e com idosos. Ou seja, a ideia é revacinar os idosos e revacinar o pessoal que trabalha na área da saúde. Por que esses grupos? Por 2 razões básicas, né? Primeiro, porque são grupos de elevado risco, não é? Os profissionais de saúde são a força de trabalho que estão na linha de frente, né? Então, a gente precisa que os profissionais de saúde se mantenham saudáveis para que eles possam cuidar daqueles que vêm adoecer. Os idosos são um grupo de risco. A gente sabe que o sistema imunológico do idoso ele precisa de estimulações para responder melhor, porque tem esse processo da imunossenescência que compromete a efetividade propriamente dita do sistema imunológico. E por que também os profissionais de saúde nesse momento? Porque a gente precisa também observar, os profissionais de saúde continuam expostos, não é? Eles continuam lidando com casos nessa pandemia. E para que a gente verifique se a vacina tem um efeito, a gente precisa vacinar pessoas que continuam expostas.
Porque nesse grupo do estudo, eu preciso que as pessoas, para avaliar se a vacina tem, como vocês estão vendo agora, os trials estão acontecendo com as diferentes vacinas, estão acontecendo nos países onde a epidemia está atingindo grandes níveis, porque eu preciso que as pessoas vacinadas também continuem sendo expostas de alguma forma, né, não expostas dentro da circulação do vírus naquela comunidade, para que eu possa verificar que, de fato, a vacina previne contra adoecimento, e não o fato de que as pessoas não adoecem porque não estão expostas. Então, preciso sempre testar as vacinas para entre as pessoas que estão expostas. E aqui falar um pouquinho do nosso estudo, tá? O nosso estudo, na verdade, é um estudo que segue esse racional, esses preceitos todos, todas as evidências, com base em todas as evidências, nós desenhamos esse protocolo. Ele é um estudo que vai ser feito em profissionais da área da saúde, tá? Esse estudo, ele vai ser feito também, é um estudo randomizado, também é um estudo com placebo, tá? E a ideia é comparar a ocorrência da Covid-19, se as pessoas vão desenvolver a doença, e se ao desenvolverem, irão desenvolver formas graves. Vamos comparar quem tomou vacina e quem não tomou vacina. Serão 1.000 profissionais de saúde, nós faremos aqui no Fundão, na UFRJ, na nossa universidade, incluindo os hospitais, no nosso grande hospital, né, que é o HU, o IDT também está dentro do prédio do HU, então nós vamos, enfim, recrutar os profissionais de saúde dessas unidades que estão no prédio do Clementino Fraga Filho. E também teremos recrutamento no Pedro Ernesto, né, da Universidade da UERJ, que também se tornou uma grande referência no nosso estado para o manejo dos casos de Covid, referência para ter um contingente significativo de profissionais da saúde, e também recebe população como referência, enfim, como nós também recebemos, né, no Clementino Fraga, do estado. E incluiremos também no Hospital Municipal Francisco Moran, que é em Barueri, que é um hospital que está trabalhando junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia nos outros demais protocolos de atuação na Covid, e que tem também um contingente importante de profissionais da área da saúde, de forma que nós temos a expectativa de recrutar os indivíduos para vacinação até o final do ano, né? E a proposta é que nós então, após, né, a inclusão da vacinação, nós vamos seguir essas pessoas por 1 ano para ver a ocorrência da Covid e se ela se manifestar, se houver um quadro clínico, verificar se eles vão ter formas assintomáticas, oligossintomáticas ou formas graves. Esses pacientes vão ser acompanhados durante esse tempo, esses 12 meses, eles farão periodicamente consultas e avaliações sorológicas para que nós possamos detectar a presença do vírus, ou a presença, na verdade, da infecção ou não, né? E eles farão, e estarão em contato conosco, e acompanhamento clínico durante esse período. Serão feitas análises que nós chamamos interinas, ou seja, apesar do proposta final de acompanhamento de 12 meses, nós vamos sempre avaliando mensalmente, trimestralmente, semestralmente, como está ocorrendo e como estão se manifestando os dois braços, o grupo vacinado e não vacinado, né? É possível, eventualmente, que numa dessas análises intermediárias nós já possamos ver se existe realmente uma tendência de proteção ou não, mas a proposta, o segmento proposto final de 1 ano. Essa aqui é parte da minha equipe, enfim, nós estamos localizados no HU, no Clementino Fraga Filho, no 6º andar. Esse aqui é composto de enfermeiros, de pessoal da farmácia, médicos, enfim, é um grupo grande, técnico de enfermagem. E esse aqui é o grupo que está atuando no Clementino Fraga Filho. A gente tem também, como eu falei para vocês, a equipe no Pedro Ernesto, a equipe também lá em São Paulo, tá? Então, assim, a ideia era trazer para vocês a lógica, né, dessa proposta, assim, que existia um raciocínio, né, enfim, uma justificativa para esse estudo. A gente tem alguma expectativa realmente de que a gente possa encontrar resultados positivos em relação à vacina, mas a gente precisa realmente, como todo ensaio clínico, acompanhar e ver se os dados. Tem alguém com o microfone aberto. Sim, só. Peraí, vou ativar o mudo aqui.
Só um minutinho. Será que está sem som, Vitor? Acho que ficou... Agora está conseguindo, Fernando? Bota mais, Vitor. É que tem a Mônica... Vou ativar o mudo aqui. É porque entrou gente agora e ficou mudo. Tá dando para falar, Fernando? Você está conseguindo me ouvir agora? Agora sim, agora tá. Tá. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Enfim, apresentar, né, como é que nós pensamos e como, na verdade, como a comunidade científica está pensando no papel dessa vacina. Nós temos expectativas positivas, mas no momento a gente precisa, de fato, ter os resultados dos ensaios clínicos para poder afirmar que, de fato, ela pode ser útil nessa estimulação. No momento, a gente toma muito cuidado para que as pessoas, na verdade, isso não é um ensaio clínico, né? A vacina que está disponível nos postos de saúde, ela deve ser prioritariamente aplicada para aquilo que ela é indicada, ou seja, as nossas crianças não podem deixar de ser vacinadas. Ou seja, se nós, de fato, observarmos esse efeito positivo, haverá necessidade de aumento do número de doses, disponibilidade, toda uma questão, né, de planejamento estratégico, né, se nós formos implantar isso como uma medida até que tenhamos a vacina específica para toda a população. Então, a gente toma sempre cuidado de afirmar que, neste momento, é um estudo e que não há necessidade de que, enfim, né, as pessoas tomem a vacina nesse momento, porque nós não temos ainda uma evidência, né, concreta de que, de fato, ela se impõe. A gente tem uma forte, enfim, né, desejo de que o racional, enfim, tudo que a gente tem de informação venha corroborar essa hipótese, mas muitas vezes quando a gente conduz o ensaio clínico é que a gente vê, de fato, se aquilo tem um efeito protetor que a gente gostaria. Fernanda, eu queria agradecer muito, porque a sua apresentação foi muito clara. Eu acho que esclareceu uma série de dúvidas que eu tinha em relação a isso, acho que do nosso colega. E a gente pode abrir para algumas perguntas? Você tem... Pode. Tem o professor Cláudio. Eu também tenho uma pergunta. Vou fazer, se a gente pudesse fazer cada dois perguntar, e ela responde, porque agiliza e fica mais fácil também para ela organizar. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte, Fernanda. Acho que a questão da tuberculose ainda é um problema grave aqui no Brasil, né? Porque nós temos, no Instituto de Química, nós temos um professor emérito, professor Cláudio Costa Neto, que ele tem até um projeto chamado Vila Rosário, que é justamente no combate à tuberculose, tem um livro dele, eu até, não sei se você tem, eu até poderia te dar esse livro, e lá em Duque de Caxias, né, que ele faz um trabalho no combate à tuberculose, que é um problema sério que nós temos. Agora, a minha pergunta é a seguinte: existe algum estudo que fale sobre a questão, se a gente, por exemplo, a gente pode ser, essa revacinação, ela é segura para as pessoas com mais idade? Assim, porque eu sei que a gente usa BCG para as crianças. Isso. E agora, com esse estudo, a ideia é vacinar os adultos, né? Isso. Se tem algum problema, se vocês também estão avaliando um estudo, se não tem nenhum problema a gente tomar essa vacina novamente. Essa é a minha pergunta. Eu vou passar para o professor Cláudio e depois eu passo para você. Tá. Cláudio, se você pudesse apresentar, Cláudio. Está sem som, Cláudio. Pronto, eu estou tentando aqui, meu computador está lento. Muito obrigado pela apresentação, muito boa. E eu estava acompanhando essa questão da BCG já há algum tempo, né? Eu sou neto de uma pessoa que morreu de tuberculose. Tenho um primo que se vacinou 3 vezes e pegou tuberculose na adolescência, um primo irmão, né? Então, eu já estava acompanhando isso e pensando em mim também. Mas, de qualquer forma, vamos começar com a parte mais pragmática. Complementar a pergunta da Cássia, o seu estudo já começou e quantas pessoas já foram, digamos, vacinadas, né? Tanto com o placebo quanto com a vacina, né? E se já há estudos, porque eu vi algumas notícias no jornal, estudos já semi-terminados, quer dizer, que já tem alguma indicação estatística relevante. Aí depois eu tenho outras perguntas mais científicas, mas deixa eu parar por aqui. Tá bom. Na verdade, como eu Cláudio da Física, Fernanda, desculpa, do Instituto de Física. Desculpa. Na verdade, como eu mostrei para vocês, tem vários ensaios acontecendo, né? A gente tem vários ensaios acontecendo no mundo. Tem um grande ensaio multicêntrico que começou justamente com um grupo australiano.
que já está, na verdade, não está só a Austrália, agora está em Portugal, Espanha, Holanda, que já começaram a incluir, mas a gente não tem nenhum estudo já com resultados conclusivos. Mas, até o momento, os estudos que estão acontecendo estão demonstrando que é seguro, tá? A gente não tem relato de nenhum desses ensaios que estão acontecendo, que já rolaram mais pacientes de reações de risco para essa população. A vacina, habitualmente, da BCG, ela causa uma reação local. Eu não sei se vocês lembram, mas aquela marquinha que a gente tem no braço, alguns ficam um pouco mais evidentes, outros desaparecem. Ela dá uma reação local com a formação de uma pústula, às vezes com, enfim, né, fica aquela cicatriz, um pouco de pus, e aquilo ali fecha, mas habitualmente é uma reação local, né, que a gente vê nas crianças e que a gente tem visto também do que nós já temos relatos. Nós começamos a incluir agora, recentemente que nós começamos, temos basicamente um plano de 10 dias, enfim, considerando que a gente tem incluído o dia útil, a gente tem incluído aproximadamente, a gente tem poucas pessoas, agora tem algumas dezenas de pessoas só incluídas nesse momento, porque a gente recomeçou agora, no mês de outubro mesmo, há poucos dias. Mas os ensaios estão acontecendo no mundo, têm mostrado segurança sim, tá? A gente não tem ainda resultados divulgados em relação a, de fato, consistência com poder estatístico para mostrar a proteção, tá? Mas em relação à segurança, a gente está bastante seguro, porque não tem havido relato de nenhuma complicação ou disseminação dessa doença. É claro que, como é uma vacina de micro-organismo vivo, existem algumas contraindicações. A gente não pode fazê-lo em pessoas que tenham, por exemplo, uma imunidade celular comprometida, pacientes com AIDS que não estão em tratamento recentemente, enfim, porque existe o risco de disseminação. Então, as pessoas, para vacinar, precisam ter um sistema imunológico em condições para tal. Mas, assim, habitualmente, os profissionais de saúde, de uma forma geral, e as pessoas que nós pretendemos vacinar, a grande maior parte dos idosos, eles têm um sistema imunológico que tolera, suporta. Seriam só exatamente exceções daqueles indivíduos que têm uma doença imunológica em curso que compromete significativamente a capacidade dele de resposta. Porque aí, para isso, a gente não costuma fazer nenhum tipo de vacina, mesmo atenuada, porque não há a capacidade de estimular o sistema imunológico que se encontra deficitário em termos de células, em termos de, enfim, a gente precisa recuperar esse sistema imunológico para poder tentar estimulá-lo. Eu tenho ainda agora o professor Cabral e o professor Carlos Eduardo Belchovski. Cabral. Bom, se apresentem, por favor. Oi? Não, serei rápido. Para vocês se apresentarem. Ah, sim, perdão. É um prazer conhecer vocês. Um prazer todo nosso. Eu sou o Cabral Lima, sou do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e também estou aí auxiliando a professora Cássia na decania. Primeiro de tudo, parabéns, eu achei assim, excelente a pesquisa e a sua própria forma de colocar aqui, foi uma coisa realmente muito boa, e assim como a professora Cássia, eu aprendi pra caramba, e isso é muito bom, sempre que a gente aprende é muito bom. Me senti bastante já contemplado com as perguntas do professor Cláudio e da professora Cássia, mas eu queria justamente, rápido, é só uma questão, talvez seja uma pergunta boba, né? A gente tem um projeto que está sendo capitaneado, né, que eu faço parte desse projeto, está sendo capitaneado lá pelo professor Medronho e pelo o primeiro nome dele, o Travassos, o Guilherme. Guilherme, né? Isso. Então, nós estamos nesse projeto, e uma das pesquisas que eu tenho feito lá junto com o professor Daniel Sadoc, uma das ideias era justamente a pesquisa, reconhecimento de imagens. Veja bem, eu sou da ciência da computação, e no reconhecimento de imagem estava tentando fazer um levantamento de banco de dados exatamente da imagem dessa marca que fica, essa marca que eu tenho, né, que é da vacina BCG, e qual a gravidade que iria acontecer com o paciente que teria essa marca. Então, a gente começou a pensar nisso, e daí a razão pela... Mas, enfim, isso é uma coisa técnica, mas só para te dizer que eu fiquei extremamente interessado. Agora, a minha pergunta é a seguinte, ela é muito pragmática. Qual é a intenção, Fernanda, em termos de UFRJ, qual é a intenção de abrir esse leque?
Quer dizer, quantas, porque você falou que começou agora, no mês de outubro, com algumas dezenas, né, de pessoas e tal. Existe uma perspectiva de vacinar, enfim, os professores, discentes, né, técnicos? Existe alguma política nesse sentido ou vai ainda aguardar certos resultados? Enfim, eu não sei, gostaria de te ouvir, é uma pergunta mais em termos... Porque eu sou candidato a receber vacina, embora eu já tenha sido vacinado na minha infância. Obrigado, parabéns. Eu posso passar para o Carlinhos, depois eu passo para Carlos. Carlinhos. Fernanda, tem a ver com a pergunta do Cabral, né? Um pouquinho. Fernanda, sou Carlos Belchoff, pessoal conhece como Carlinhos, sou do Instituto de Química aqui da UFRJ. Muito legal sua pesquisa, a gente fica orgulhoso, e a apresentação também fantástica. Então, primeiro, parabéns, legal demais. A pergunta é a seguinte: digamos que essa metodologia se confirme positiva, né, que se consiga atenuar de alguma maneira o percentual de pessoas que vão ter, enfim, que vão desenvolver o vírus, e com isso você consiga diminuir aquele fator de transmissão. Isso é muito relevante, né? Qualquer diminuição é relevante. Nós vamos ter no Brasil vacinas suficientes, ou capacidade de produzir vacinas suficientes para fazer uma, entre aspas, não é imunização, mas para provocar essa reação positiva nessa população que você falou, que são eu, Cabral, e outras pessoas da nossa idade, né, Cabral? Pessoas, assim, com mais de 22 anos de idade. Eu também, Carlinhos. E também pessoal da área médica. A gente tem essa quantidade de vacina, essas doses suficientes? Como é que... Eu queria que você respondesse, por favor. Tenho curiosidade de saber. Professora Fernanda, então. Então, eu vou começar dessa pergunta, quer dizer, isso é uma questão importante, muito importante, Cláudio, é a questão, de fato, da logística da distribuição das vacinas. O Brasil ele tem um sistema, né, um sistema de aquisição de vacinas, e o Programa Nacional de Imunização, que forneceu para nós essas doses, essas vacinas, que tem realmente uma margem, enfim, de oferta de vacinação. Mas você tem toda a razão. Se as pesquisas demonstrarem que, de fato, o efeito protetor, a gente vai precisar aumentar a produção e a distribuição dessas vacinas. Haverá uma logística, sim, em relação a isso. Mas já existem fornecedores e produtores da vacina. Então, na verdade, a gente vai precisar aumentar esse parque que já está habilitado para fazê-lo. Então, sem dúvida nenhuma, qualquer vacina que nós queiramos escalonar para a população fora do que é feito atualmente estratégico, vai demandar alguns ajustes, sim. A gente acredita que talvez não sejam, como já existe toda essa produção, como já é conhecido todo o processo de distribuição, de armazenamento, existe toda uma capacitação, treinamento de quem aplica essa vacina, porque ela tem alguns detalhamentos, a gente acredita que isso a gente já tem uma vantagem nesse aspecto, né? Mas nós vamos precisar aumentar a produção, sim, porque a cobertura será maior, porque hoje em dia a cobertura é basicamente voltada para o que nós temos de expectativa, né, de nascimentos, enfim, né, no país. Claro que tem uma margem de segurança, a gente tem, né, a gente felizmente não tem tido nenhum tipo de desabastecimento ou falta, ou seja, existe uma reserva para isso, mas se nós de fato demonstrarmos, vamos precisar de uma adequação nesse sentido. Não é partir do zero, mas é uma questão que realmente vai precisar aumentar um pouco essa produção, sem dúvida nenhuma. Mas, como já existe todo esse conhecimento, toda essa estrutura para a aplicação dessa vacina, de produção, a gente acredita que isso seja bastante possível e que o processo seja execuível em pouco espaço de tempo. E aí, Cabral, a sua pergunta, na verdade, foi mais, agora você falou da questão da cicatriz, né, mas o foco principal foi a questão de... Tem um pouco a ver bastante com o que você acabou de falar, mas o que eu gostaria de saber era se existe alguma previsão... Isso, né? locais. Na verdade, a ideia nossa é o seguinte: a gente precisa inicialmente demonstrar que, de fato, tem um efeito protetor, né? E, para isso, a gente vai priorizar nesses 2, 3 meses aquelas pessoas que estão mais expostas. Por quê? Porque, como eu falei antes, é importante que eu verifique o efeito protetor em quem está constantemente exposto. Porque aí eu verifico que, de fato, eu
tem um impacto, porque se eu vacinar, é claro que os alunos, professores, docentes também estão expostos, porque a gente vive uma pandemia, a gente está numa cidade que ainda tem níveis muito altos, mas o grau de exposição dos alunos, dos docentes, dos técnicos é distinta, mas os profissionais de saúde de um hospital que atende continuamente pacientes, eu sei que eles continuamente estão estimulados, estão sendo expostos, então eu consigo mensurar com mais precisão o efeito protetor da vacina. Então, a ideia agora é, como a gente tem, na verdade, cerca de milhares de profissionais de saúde em cada uma dessas unidades que eu falei para vocês, a ideia é que a gente consiga, 1.000 pessoas em 2 meses ou 3 meses, muito expostas, muito risco. Porque se a gente conseguir demonstrar nessas pessoas um efeito protetor, a gente pode escalonar com mais segurança para aquelas pessoas que têm grau de exposições distintas, porque os docentes e alunos têm exposições distintas de acordo com o seu convívio familiar e com a sua circulação na cidade. Então, tem mais duas pessoas, o Cláudio Lenz e a Silvia Lorenz. Cláudio. Aqui estou eu de novo. Muito obrigado de novo, tá? Eu sou do Instituto de Física. Isso. Eu tenho duas perguntas. Uma é científica, você mencionou aquele estudo da BCG em seguida à vacina da febre amarela, né? A BCG antes e a vacina da febre amarela depois. Aí uma pergunta que eu tenho científica ele interfere na eficácia da vacina da febre amarela naquele caso? Houve uma diminuição, digamos, da eficácia da vacina da febre amarela? Pelo fato, né, do organismo ter lutado mais rápido contra o vírus ou não, né? E a segunda coisa é que, assim, eu tenho histórico, a minha mãe, na década de 70, teve um câncer de seio e fez mastectomia, e o médico dela, que é um amigo da família e doutor nos Estados Unidos, hoje é da Academia Brasileira de Medicina, um pesquisador e tal, ele, na época, passou um tratamento à base de vacinas de BCG, que ela tomava com grande frequência, tomou durante, parece que 1 ano ou coisa assim, tomava a cada 15 dias, E ela, do grupo dela, que né, fez a cirurgia, que fez o tratamento, ela foi uma das poucas que sobreviveu. Hoje está com 90 anos. Que bom, que bom, que bom. Posso passar para a Silvia? Você prefere responder, Fernanda? Não, posso esperar. Tá. É a Silvia. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Você pode se apresentar? Eu vou me apresentar. Boa tarde, eu sou Silvia Lorenz, sou professora de astronomia, sou do Observatório do Valongo. Prazer. E a minha pergunta parece um pouco com a do Cláudio. Na verdade, eu não entendi isso também. Essa vacina BCG, ela pode auxiliar em algumas infecções, mas ela vai ter alguma interação com outras vacinas? Por exemplo, eu também já estou no grupo de risco, né? Vou tomar, na hora que sair, se falarem protege, eu vou tomar. Isso. Mas depois vai ter uma vacina para o Covid. Isso. E aí, vai ter uma interação de anulação ou de intensificação da cobertura? Eu não entendi muito, porque também tem essa dúvida que Cláudio falou com relação à febre amarela. Não entendi se anula. É isso. Obrigada. Muito boa sua apresentação. Muito obrigada. Não, na verdade, Cláudio, nesse estudo que foi feito, que eu mostrei para vocês, não houve descrição de que as pessoas se tornaram mais suscetíveis à febre amarela propriamente dita, não. Tá? Na verdade, a impressão que se tem é que há uma eficiência dessas células. Em relação à situação que você mencionou da sua mãe, a BCG hoje é utilizada para câncer de bexiga também, tá? Ela é utilizada como parte do tratamento, você faz inoculação na bexiga justamente por essa capacidade de estimulação desse processo da imunidade. Então, hoje em dia não se usa, né, mais para a questão do câncer de mama, enfim, mas a gente usa para um outro tipo de câncer, sim, ela tem essa potencialidade. E em relação à questão de a pessoa poder tomar uma vacina e depois tomar outra, é claro que a gente não tem evidências, nós não temos nenhum estudo nesse sentido, mas o que a gente acredita é que a BCG ela tem o efeito de estimular o sistema imunológico, né? Então, contra o vírus. E que a vacina específica do vírus, ela na verdade vai ser uma exposição ao antígeno do vírus também. Então, novamente, a ideia que é da vacina específica do vírus, o que ela faz? Ela vai ser uma exposição ao sistema imunológico
de uma parte, de uma sequência de proteínas, de substâncias que estão presentes no vírus, para mostrar assim, olha, a ideia da vacina é sempre essa, né? Da vacina que não tem micro-organismo vivo, né? Ela tem um apresentador de antígeno, ela tem uma substância, um adjuvante, algumas substâncias que apresentam pedaços do vírus, de forma que, para o sistema imune, olha, quando você olhar isso aqui novamente, é para destruir, é para controlar. Então, como a BCG, o efeito é a estimulação do sistema imune, a gente não acredita que isso possa comprometer a resposta a uma outra vacina específica, porque não é isso que eu estou fazendo, eu estou simplesmente apenas ativando o sistema imune para que ele se torne mais eficiente, sem ter apresentado para ele o vírus inteiro, ou parte do vírus nesse momento. Estou só dizendo para ele, olha, se prepara para os desafios que vêm por aí. Então, quando a vacina vier e apresentar um pedaço do vírus, olha essa foto aqui, quando olhar essa foto aqui, olha, reage. É isso que a vacina vai fazer. A gente acredita que isso não vai ter nenhum tipo de interferência. Por quê? Porque o que eu fiz antes foi só dizer para o sistema imune, olha, fica forte, se prepara, soldados, fiquem armados. Aí depois eu venho e mostro, olha, esse aqui é meu alvo. Então, a gente acredita que não haja nenhum comprometimento de se tomar essa vacina nesse momento. E acredito, e pode eventualmente ser, mas isso é uma hipótese, também mais uma vez é uma hipótese, pode até ser que esse sistema imune mais preparado, quando olhar aquela foto ali, os meus soldados que já estão em forma vão poder atuar com uma maior potencialidade. Pode ter, isso é tudo hipótese, mas com certeza não há nada no sentido de que uma possa comprometer a eficácia da outra, tá? Nesse sentido, a gente está tranquilo também, que a gente não vai comprometer nesse sentido, tá? A grande expectativa que nós temos é que realmente a gente tenha uma vacina específica, né, dentro de 2 ou 3 meses, e que ela possa ser escalonada e que atinja toda a população e que proteja toda a população. A ideia da BCG é simplesmente funcionar como uma coisa intermediária, uma ferramenta, um instrumento, um auxílio neste momento, que a gente possa fazer chegar a uma vacina ideal para todo mundo, para que a gente não tenha mais... enfim, né, essa tragédia que a gente está vivendo em relação ao Covid-19, que a gente consiga esse vírus, que isso passe, né, que a gente volte a ter, enfim, né, pelo menos a capacidade de, como seres humanos, de estarmos juntos e não vermos mais pessoas sofrendo com essa doença. Fernando, isso que você falou é verdade. A gente tem mais 2 pessoas e aí a gente encerra, porque eu sei do seu horário também, mas você falou desse sofrimento, iniciei o nosso grupo hoje, porque ontem nós perdemos um aluno de 4 anos do curso do Bacharelado em Ciências Matemáticas e da Terra, e é muita gente, né, que a gente está perdendo, muita gente sofrendo, e acho que isso é o que está movendo a gente agora para não desistir, né, dessa caminhada, dessa questão de salvar as vidas, né? E a gente tem visto, infelizmente, que algumas pessoas se recuperam, também a recuperação não é simples. A gente tem tido alguns pacientes que realmente têm ficado com sequelas pulmonares e com outras sequelas. Esse aluno, ele teve que fazer hemodiálise, ele teve parada cardíaca e foi entubado e faleceu 24 anos. É muito estranho, né? A gente não consegue entender isso, né? Eu tenho aqui, então, o Fialho, o Marcos Fialho e o Graham, e aí a gente encerra, porque a professora também tem horário hoje. Obrigada. Oi. Boa tarde. Meu nome é Marcos Fialho, eu tinha até retirado a minha inscrição, mas deixa eu então colocar. Só parabenizar, muito boa a palestra. Minha dúvida sei lá, mais uma curiosidade mesmo, é que a maioria das vacinas que estão sendo propostas, né, elas estão pensando em 2 doses. Tem algum trabalho, ou você está pensando em alguma coisa desse tipo também, de ter que fazer 2 doses da BCG nas pessoas para que possa atingir uma imunidade melhor ou não? Só isso. Entendi. Aí, o Graham, o Fialho, Marcos Fialho, ele é do NCE, que acabou de falar, e ele é servidor técnico administrativo em educação e é também aluno de doutorado do Programa de História da Ciência e das Técnicas e Epistemologia. Professor, o Graham. Oi, boa tarde. Então, primeiro, como os outros, eu gostaria de dizer que eu adorei
essa palestra era muito interessante, mas eu tenho aqui uma pergunta que é muito matemática. Eu sou do Instituto de Matemática. Eu gostaria de saber como saber se essas coincidências entre as proteínas do COVID e do tuberculose são realmente significativas, porque para mim muito depende do comprimento da proteína. Se você tem palavras suficientemente longas, a probabilidade de encontrar trechinhos iguais nessas palavras é bastante alta. Tipo, se eu tenho 1 milhão de macacos digitando, a probabilidade de escrever Shakespeare é bastante alta. Uhum. Bom, em relação a mais de uma dose, a gente não tem essa perspectiva, não, por conta do fato de que nós estamos considerando o que acontece com a estimulação de uma dose na primeira infância, da resposta que a gente tem porque aí entrariam 2 coisas, né? Na verdade, a gente observa que com essa uma dose que a gente protege durante alguns anos contra algumas infecções não específicas, e considerando também que a gente imagina que vai ter uma vacina específica da Covid-19, né, SARS-CoV-2, num prazo de 12 meses, eventualmente. Então, as evidências mostram que o grande impacto da BCG realmente é no primeiro e no segundo ano após a administração. Então, a gente acredita que as janelas de tempo serão muito próximas, quer dizer, se nós vacinarmos para a BCG o tempo que ela vai proteger com potencialidade maior por conta desses estudos anteriores, deve coincidir com o tempo de que uma vacina específica vai surgir. Então, a gente não pensa numa possibilidade de fazer em 2 doses, porque a gente já conhece essa potencialidade de uma única dose no espaço de tempo de alguns meses até 1 ano, mais ou menos, que é o grande efeito dela. Então, a gente acredita que essa janela de tempo seja suficiente para a exposição à vacina específica. Então, a gente não pensa nesse momento nessa segunda dose. É claro que a gente vê que o efeito da BCG, na verdade, é mais do que 1 ano, 2 anos, mas a gente conhece pelos modelos anteriores, onde a maior eficiência realmente ela vai se perder no decorrer do tempo, mas esse decorrer do tempo, provavelmente, no nosso caso agora, vai ser justamente o tempo necessário para a vacina específica. Em relação à questão de 5 nucleotídeos, eu concordo com você, isso é possível. Eu trouxe essa informação porque nós não tínhamos ainda na verdade o próprio vírus está sendo estudado agora, todas as distribuições de proteína, sua cápsula, espículas de superfície, enfim, tudo que existe, na verdade, nessa parede celular e tudo que existe nesse envelope, melhor dizendo, do vírus, está sendo mapeado agora. Então, é verdade que, como eu falei para vocês, pode ser que essa homologia, ela seja, como você mencionou, não seja suficiente, mas independente dela ser ou não suficiente, a gente já sabe que para outros micro-organismos onde não existe nenhuma homologia, a BCG é capaz de estimular esses monócitos, essas células, para que elas se tornem mais ativadas ou com uma potencialidade de resposta inespecífica maior. Então, independente disso, a gente acredita, pelos modelos, que tem uma potencialidade. Eu trouxe essa informação, que essa informação é um pouco mais recente, que foi justamente conhecendo e mapeando todo esse envelope, achou-se essa homologia. Mas pode ser que realmente, eu concordo com você, que ela não seja, e provavelmente não é isso, não é só isto. Isso poderia vir a ser mais um aspecto interessante do ponto de vista de exposição, mas, a despeito da existência disso, os outros trabalhos e o que a gente conhece da estimulação da imunidade inata já per si justificariam o mecanismo protetor. Pode ser que realmente esse detalhamento final, como você diz, realmente não. E eu acho também que não é o fator primordial. Eu trouxe apenas como uma coincidência, ou enfim, é um fato a mais que pode contribuir, mas seria nesse sentido. Bom, eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade, é sempre bom estar com nossos pares, assim, e compartilhar com vocês o que a gente pensa de projetos. É muito bom estar com vocês, porque as soluções, enfim, quanto mais cabeças pensam, e mais comentários, e mais perguntas, a gente também aprende. Quando na verdade, a gente é professor porque a gente quer aprender, né? Porque, na verdade, a gente aprende mais do que ensina. E quando a gente apresenta, a gente sempre troca muito e ouve considerações e ideias bastante relevantes. Então, é sempre um prazer falar um pouco do que a gente faz de pesquisa, né? E ouvir também, e fazer novas parcerias e enfim, interagir com vocês
porque, enfim, tem muita coisa da área de exatas, da área de química, de física, que a gente utiliza na área da saúde, né? Quantos conceitos de física, de química, de matemática, quanta coisa ajuda a gente, quantos modelos matemáticos, quanto, na verdade, inteligência artificial, quantas coisas a gente consegue aplicando os modelos que são aplicados a outros fenômenos da natureza, a nós, né, aos seres humanos, ao que acontece do ponto de vista biológico, né? Quanto a gente pode construir de conhecimento nesse sentido. Então, assim, é sempre um prazer estar com vocês. Fernanda, eu também quero agradecer em nome do nosso centro, do CCMN. Nós estamos torcendo para que dê tudo certo, porque acho que estão todos ansiosos, né, para a gente ter algum resultado. E a UFRJ tem nos dado assim muito orgulho nessa fase, apesar de todos os problemas, né? Eu estava coordenando esse GT do álcool. Eu tive, assim, embora tenha muito trabalho, mas assim foi tão gratificante conhecer tanta gente, e a gente tem interagido, né, com o pessoal da área de saúde, da parte de que a gente não interagia com tanta, assim. Vocês estão de parabéns. Essa questão do álcool foi assim, estão de parabéns, né? Não, acho que o PRJ está de parabéns. O PRJ está presente. Era simples, mas a questão da escala que a gente tinha que trabalhar em tão pouco tempo, isso acho que foi o maior desafio. Foi meio desafio de engenharia mesmo, da gente construir e ter os laboratórios para essa produção. Mas eu queria agradecer, foi excelente a palestra, eu acho que meus colegas também concordam. Tinha até a Mariana aqui, que é a nossa aluna, representante discente, ela falou sobre aquela questão da professora Silvia, que era um treino para o exercício antes da prova real, né? Sobre essa questão da identificação com a BCG. Isso, exatamente. A ideia seria isso. Contasse com a gente naquilo que você precisar, Fernanda, porque eu acho que a gente pode ter muitas trocas assim, muito produtivas aqui entre o nosso centro e o CCS também. Certeza. Tá bom, foi um prazer. Gente, obrigada a todos. Tchau, tchau. Bate palmas para a professora. Desejo tudo melhor lá na sua família, Fernanda. Tá bom, obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau. Então, gente, é só assim para a gente encerrar a nossa reunião hoje. Lembrando que a semana que vem é dia 28, nós não teremos a reunião. Eu acho que foi muito importante essa apresentação da Fernanda, porque a gente vai conhecendo tudo que está sendo feito aqui também na UFRJ, e é o que, como ela falou, pode até sair alguma parceria, né? A gente tem tanta gente trabalhando nessa questão de dados, ciência de dados, então eu achei muito boa. Eu aprendi muito aí. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas acho que a gente também depois pode encerrar, então, a reunião. Quer falar, Cabral? Não, eu acho que foi uma iniciativa muito boa trazer a Fernanda aqui, né? Assim como você, Cássio, eu aprendi demais, né? E em particular com esse pequeno projeto que a gente está de reconhecimento de sinal de vacina da BCG e o quadro que o doente tem depois, né, que a gente vê esse sinal. É uma forma de gerar dados, né? Eu acho que isso pode trazer também algumas coisas bastante interessantes, mas a nossa esperança maior é poder voltar a ter, por exemplo, eu diria aqui, aulas presenciais e aulas de laboratório, né? Acho que o professor Cláudio Lenço só deve... E quanto mais cedo nós conseguirmos isso, né? Melhor. É uma coisa maravilhosa, né? Então, por isso que qualquer expectativa dessa é muito boa. Mas parabéns, professora Cássia, por ter trazido a Fernanda aqui. Parabéns, Cássia. Imagina, sabe o que eu vejo? A gente fica atento, né? Porque a gente está com esse problema, a gente fica mais atento a tudo que está acontecendo, sabe? Aí, essas interações são importantes, são né? São importantes. Cabral, na tua pesquisa é interessante porque a pediatra das nossas filhas, pessoa boa, lê muito artigo e tal, e ela mencionou que a vacina, se a criança não desenvolve o sinal, né, é possível que a criança não tenha desenvolvido a resposta imunológica, né? Então é importante essa questão do sinal, né?
Exatamente. Engraçado, né? Exatamente isso. Eu não sabia que tinha tanta aplicação da BCG, essa questão que ela falou do câncer de bexiga. Eu não sabia disso. Lembra que você trouxe, Cláudio. O Tanuri mencionou que a BCG era uma vacina muito sui generis, né? Que era uma vacina cheia de nuances, né? E a professora Fernanda, ela tinha pedido para adiar a apresentação dela para o dia 28, porque o pai dela estava muito doente. Quando eu falei para ela que era feriado, eu falei, professora, se tiver alguém do seu grupo que possa falar, porque tem outros professores trabalhando com ela. Mas ela falou, não, eu faço questão de ir, porque agora eu já conversei com os meus familiares, e aqui a gente acertou essa questão de alguém ficar com o pai para ela vir aqui. Então, por isso que eu falei para ela que estou desejando que melhore tudo lá na casa dela também. E eu acho que a professora Terezinha, que eu tenho contato também, porque ela tem essa questão da testagem, ela tem algumas críticas e algumas... Ela também faz esse trabalho, ela está variando essa questão da BCG. Se ela conseguir vir no nosso grupo, é bom, porque a gente vai amadurecendo essa ideia, né? Tudo que é possível fazer aqui. E a UFRJ está fazendo muita coisa. Então, acho que é isso, pessoal. Fico feliz. Eu tenho só uma perguntinha, Cássia. Posso fazer rapidinho? Pode, Mônica. Não, eu só queria saber o seguinte, que eu não consegui entrar antes, que eu estava ocupada aqui, infelizmente. Depois, se você puder mandar a gravação. Ela só tem uma coisa, isso aqui era uma curiosidade. Ele falou agora do tamanho da marca da vacina. Então, isso já está mesmo correlacionado, que quanto maior a marca, maior a prevenção, ou seja, o estímulo? Eu estou perguntando... Eu não sei, talvez o Cabral saiba. O que a nossa pediatra, quer dizer, pediatra das meninas disse, é que se não desenvolver a marca, é porque provavelmente não desenvolveu a imunidade, tá? Porque às vezes quando você toma vacina, quando o seu sistema imunológico está muito ruim, né, você acaba não desenvolvendo a imunidade. Então, a vacina também tem os seus momentos de tomar também. O Cabral deve saber mais detalhes aí. Isso seria uma boa coisa, né, Cabral? Pensar em ver essa vacina como marca, se essas pessoas estão tendo mais Covid ou estão tendo menos Covid, né? Não, olha só, quer dizer, quando você pergunta quanto maior o tamanho da marca... Não precisa ser maior, não. Basta ser a presença, entendeu? Eu só estou dizendo assim, buscar uma correlação entre se a pessoa tem e a probabilidade de ter Covid, né? Quer dizer, seria um parâmetro talvez interessante. Não, fiquei pensando aqui que a gente está pensando várias coisas agora, né? A pandemia também deixa todo mundo ligado em vários assuntos, né? Veja bem, o que a gente está mais assim, voltado nesse estudo não é saber se a pessoa vai desenvolver Covid ou não. Na realidade, nós estamos fazendo um estudo de pessoas que estão com Covid e possuem essa marca. Então, para poder medir qual digamos assim, a intensidade do Covid em pessoas que têm essa marca e pessoas que não têm essa marca. É mais, digamos assim, a intensidade dessa doença, né, para aqueles que tomaram... Então, essa é uma pesquisa que já está sendo feita, então? Não, está em projeto, tá certo? Porque, tá. Não, eu estou perguntando que isso é uma coisa fácil de fazer, né? O lado médico, não é a gente, tá? O meu negócio são números. Então, o que a gente está fazendo é apenas a verificação de imagens, tá? A identificação em pacientes que já estão em hospitais, se aqueles têm imagem ou não, se uma câmera vai verificar se aquela imagem é uma imagem, digamos assim, plausível de ser a resposta que o organismo deu àquela vacina de BCG de alguns anos atrás. Por exemplo, o Carlinhos Biochoff tomou essa vacina Você lembra ainda, Carlinhos? Então, aí 3 anos tem que verificar, não sei quantos anos, mas tem que verificar, né, se... Cabral, eu te agradeço muito, você elogia a minha memória. Foi Carlinhos, eu sou com as pessoas que eu gosto. E naquela época, ele não deve lembrar da vacina, mas a seringa naquela época eram sempre maiores. Eu lembro desse pavor de seringas, mas não chego.
Todos. Ó, seringa, eu tomei benzetacil durante 20 anos da minha vida. Aí era dolorido, viu? Porque eu tive febre reumática. Mas sabe uma coisa, Mônica? Eu vou te passar, na pesquisa do que ela falou dos dados, ela apresentou alguns dados da questão da Covid relacionada com países que ainda têm a BCG e outros que não têm, que não tem mais tuberculose. Isso tem na apresentação dela, né, gente? Que é bem interessante. Eu vou passar para vocês, então. E eu tenho todas as gravações. Se alguém precisar de alguma, eu passo. A professora Cássia está de parabéns, hein? Legal. Movimentando o CCMN na pesquisa, na volta às aulas. Esse GT aqui está ficando realmente famoso no âmbito da UFRJ, né? Já tem gente do CCS querendo participar do nosso GT. É bom, porque às vezes o CCS é muito grande, as pessoas às vezes nem se conhecem. Assim, são 26 unidades, é muita coisa, né? Então, mas é isso, então, gente. E é bom porque a gente vai levando isso para as nossas unidades também, né? Aproveito também para dizer que eu estou coletando todas as propostas de aulas híbridas. A gente não acredita que esse período agora de 30 de novembro a 6 de março dará, acho que não dará, mas a gente vai ver aí se a pandemia não aumentar, se a gente consegue fazer algum tipo de aula híbrida para o próximo período de 2020.2. Vou falar que eu estou conversando hoje, Mônica. Estou conversando com a Gisele uma postura ao contrário, né? Eu estou propondo da gente se organizar para fazer e depois, se a pandemia subir, a gente cancela. Porque se não for desse jeito, eu acho que não rola. Porque as pessoas não vão ter cabeça para pensar tudo que a gente pode fazer se a gente, de fato, não tiver com esse objetivo, entendeu? Tá certo. Então, assim, eu tenho uma avaliação aqui, eu estou doida para pedir para a Gisele fazer um SEG para a gente avaliar o PLE, principalmente que eu estou muito preocupada com o trancamento, eu não sei como é que está a percepção de vocês sobre o trancamento, né? Mas a gente começou bem lá, com, sei lá, uma turma aqui com 34 alunos. Nos 2 últimos trabalhos, eu só recebi 14, né? Então, quer dizer, estou achando que o trancamento vai ser bastante alto, né? E aí isso vai impactar, com certeza, no oferecimento de disciplinas, a gente vai negociando. Mas eu tenho essa ideia de que se a gente não fizer um esforço, porque a UFRJ é muito grande, muito diversa, né? E as nossas condições de sala não são arejadas, etc. Então, se a gente não tiver um planejamento para 2020.2, a gente não volta nem 2021.1, nem 0.2. Eu acho que a gente tem que pensar isso, assim, até mesmo nas unidades dividirem, né? Verem os professores que são mais riscos e, assim, negociar esse tipo de coisa que eu acho que vai ser bem importante, principalmente para o CCMN, Cássia. Não, a gente já estava... Química, geologia, geografia, física, vai ficar com uma demanda muito represada aí. Não sei, eu acho que a gente tem... Eu falei para a Gisele, se depois a gente não conseguir fazer, é porque não deu. Mas o nosso planejamento estava pronto. Nós começamos a reunião hoje discutindo um pouquinho isso, e eu falei que a Gisele se reuniu ontem com o decano, eu, o CT e o CCS. A Fernanda já saiu do grupo? Não, né? Já, acho que já. Vou fazer uma pergunta. Ela comentou, só uma curiosidade, ela comentou alguma coisa do trabalho da Anitta? Não. Não falou. Não, então só queria saber. Mônica, deixa eu só fazer uma pergunta. O SEG está discutindo alguma coisa a respeito deste semestre que nós vamos entrar agora, 2020/1, que ele é para todos os alunos, certo? E as disciplinas experimentais são obrigatórias? Olha só, o SEG ele discutiu que 2020.1 vai ser obrigatório, mas a congregação da unidade vai ter soberania, está lá na resolução, a professora Cássia pode encaminhar, que já está aprovada. Não, eu sei, né? já li. A unidade a congregação vai ter uma certa flexibilidade para dizer o que de fato vai ser oferecido dentro das condições da unidade. Eu acho isso também importante
porque a gente tem unidades com contribuições muito diferentes na UFRJ, né? Tá bom. Então, deixar a cargo da unidade foi legal. Algumas práticas, aliás, em tese, todas as práticas podem ser convertidas em remotas, né? Porque está autorizada pela medida provisória da 544 de 2020, exceto a da medicina, tá? Exceto do quarto período da medicina, não pode. Mas só que aí tem uma discussão enorme, Marta, da validade dessas aulas, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, assim, é o que eu falei para a Gisele, eu acho que nós temos que nos organizar para uma volta híbrida em 2020.2. Mesmo que ela seja suave, mesmo que se o cara teria, sei lá, 12 aulas de laboratório, que ele tenha 6, né? E a gente complementa com as aulas remotas, né? As teóricas ou as adaptáveis. Mas eu acho importante a gente fazer esse planejamento, porque caso não haja um colapso na pandemia, ou seja, uma segunda onda, uma terceira onda, eu acho que essa vai ser a nossa tendência, porque as escolas estão voltando, né? As escolas de crianças pequenas, né? Então, voltando e fechando, né? Não, mais ou menos, né? Eu conheço... por exemplo, eu moro aqui na ilha, né? A minha irmã tem uma escola lá que até de um nível, né, bom. Os primeiros pais que quiserem que os filhos voltaram eram todos da linha do Covid, né? Ou médico, ou pessoas relacionadas com a linha de frente, né? Então, esses pais quiseram muito que as crianças voltassem. Aí, voltaram. Agora, os pais que não queriam estão pedindo para a criança voltar. Por quê? Porque as crianças também estão ficando meio doentes em casa, né? Esse isolamento, essa falta de convívio, né? Então, a gente tem muitas outras consequências da pandemia que não é necessariamente perder o conteúdo das disciplinas, mas até mesmo do impacto da cabeça. Assim, eu penso que a UFRJ tem que se organizar para voltar. Se ela não voltar, não é porque ela não se organizou. Não está correto. Voltar. Não, entendeu? Tá porque aí a gente tem uma justificativa para mostrar para a sociedade. Porque, olha só, nós estamos sendo muito cobrados. A ouvidora que o diga. Eu sei, ela falou comigo, mãe. A gente tem agora uma outra UFRJ, né? Uma outra composição, tanto de professor como de aluno, né? Então, tem muita gente que está extremamente irritada. Agora, eu também não acho justo para unidades que ofereceram muitas disciplinas oferecer tudo de novo agora, né? E assim, o aluno também ele não pode se inscrever, né? Porque ele não pode, se ele teve uma reprovação em 2020.1 no PLE ou antes, que tem unidades que rodaram antes, ele também não pode escrever, porque ele não pode ter uma reprovação e uma aprovação no mesmo período, né? Então, a gente tem um limite. O nosso problema é o trancamento, né? Aí o trancamento, em tese, né? Mas eu acho que as unidades vão ter que fazer valer as suas possibilidades, entendeu? Não acho que a gente tem que ficar amarrado, não. Estou falando assim, geral. O Cabral levantou a mão. Oi, Cabral. É uma pergunta rápida, Mônica, porque hoje eu fui justamente indagado sobre isso. Eu já tenho a minha leitura sobre isso, mas eu queria afirmar contigo. A pergunta foi o seguinte: um docente que já deu aula no PLE propôs aquelas vagas normais, as vagas, ele está obrigado a dar aula no 2020.1, se ele já cumpriu essa parte ou não? O que é que o CEPEG decidiu sobre isso? Porque agora está justamente o período que está sendo decidindo a carga docente, quantidade de disciplinas, etc. E teve um docente em particular que me fez essa consulta. Olha, eu dei o PLE, abri uma vaga de 60, que é o máximo possível, dei as aulas, eu quero saber se eu sou obrigado a dar essa disciplina de novo ou uma outra qualquer em 2020.1. Essa é a pergunta que eu tinha para fazer. Eu já tenho uma leitura disso, mas eu queria te ouvir. Eu acho que isso tem que ficar a cargo das unidades, entendeu? Eu acho que a gente não tem como fazer uma norma para toda a UFRJ, porque o oferecimento de disciplinas foram muito diferentes, entendeu? Foi muito diferente. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, né?
O direito ele publicou lá que ele ofereceu, parece que só faltaram 100 alunos do direito que não fez o PLE. Todos os outros estavam inscritos, né? Só que agora me parece que não é bem assim, porque ele ofereceu para o aluno dele, mas ele não ofereceu, por exemplo, no curso de economia, no curso de GP10, entendeu? Então, a gente tem uma variação enorme dessas disciplinas. O que seria interessante se fosse possível, né? Abriu lá o cálculo, o professor deu, abriu um monte de vaga. Se for possível, abre de novo menos turma, mas abre lá com o professor que não deu, né? Para poder ter algum tipo de oferecimento nesse período, certo? E não sobrecarregar alguém que deu todas as disciplinas. E por isso que a gente deixou por conta dessa resolução. Claro, isso tudo vai passar para a mão do coordenador, que é óbvio que quem resolve o EPRJ, né, é o coordenador, mas que depois pode, se tiver algum problema, aprova na congregação, que aí fica bem respaldado, entendeu? Mas, assim, eu não vejo, Cabral, como obrigar o professor dessa maneira, entendeu? Ainda mais quem deu muita aula, quem ofereceu. Assim, agora a gente está com um problema, por exemplo, a gente não ofereceu nenhuma disciplina da biologia, porque a biologia, eles são muito novinhos, né? Então, eles precisam do laboratório prático. Não adianta. Como é que eu vou ensinar a pipetar em casa? Não tem como, né? Então, a biologia não quis. Então, tudo bem, nós ficamos resguardados no PLE, porque a biologia não quis. Eu hoje conversei com uma das coordenadoras lá da biologia, a Glai, e ela disse, Mônica, agora a gente vai ter que oferecer alguma coisa, porque a gente está muito represado. E é verdade, a gente está muito represado. Então, estou combinando aqui com a minha vice do departamento aqui, e a gente vai oferecer, vai gravar algumas aulas de laboratório, pode dividir uma equipe, alguns professores fazem estudo dirigido, outros que estão já mesmo vindo podem ajudar a gravar aulas práticas aqui, que é sempre, né, mais didático, vamos dizer assim. Mas, assim, eu acho que a unidade tem que sentar e se entender, entendeu? E isso foi muito variado, assim. Teve unidade que não abriu nada, teve unidade que abriu tudo, teve unidade que abriu mais ou menos, por exemplo, a minha aqui, nas práticas não abriram, né? Muitas práticas não abriram, só abriram as práticas de formando. Então, quer dizer, assim, não dava para fazer uma resolução que fosse também obrigando o professor, porque isso também não ia dar certo. Então, a gente fez uma resolução para deixar a unidade, chamar os professores que estão mais novos, chamar os professores, né? Assim, eu acho que tem muitas maneiras da gente chamar o grupo aí e botar para trabalhar um pouco, né? Não sei, eu penso assim, essa foi a melhor opção, na minha opinião, porque a unidade é que ficou... A unidade que sabe quanto abriu, a unidade que sabe quanto trancou, na verdade. Então, ela tem uma noção. A única coisa que eu estou pedindo para a Gisele agora é a Gisele encaminhar pelo menos uma fotografia do sistema para a gente ver o trancamento geral da UFRJ, para a gente ter uma noção, entendeu? Óbvio que se pudesse ser por curso, né? Porque por disciplina eu acho que vai ficar mal enlouquecido, né? Mas eu acho que a gente precisava ter uma foto disso aí, entendeu? Para a gente saber o tamanho dessa... E outra coisa, o que não consegui oferecer em 2020.1, ofereça em 2020.2. Porque o que a gente combinou é que tudo vai ter que ser oferecido no ano de 2020.2. O ano que no ano de 2020. Que compreende PLE 2020. Que compreende tudo. Tem unidades, Cássia, que já tinham terminado um curso, por exemplo. Já tinha terminado uma determinada disciplina. Então, isso tudo vai ser computado como 2020.1 mais o PLE, né? E o que não der para ser oferecido agora, faz em 2020.2. Tá bom. Estamos numa pandemia, tem que sempre lembrar a frase, estamos numa pandemia. Está demorando para passar isso, mas a gente vai passar. Aí eu não sei o que ela falou, mas eu acho que essa vacina ainda está muito distante. Apesar do Dória já ter comprado lá 46 milhões de doses. Ela falou que acha que vai ter uma vacina, ela falou 12 meses. Não foi? Eu acho que menos que isso não é. Ela falou 12 meses. Concordo com ela plenamente.
E, Mônica, a outra o coisa... pesquisador tem que ter muito sortudo, Cássia, do cara ter acertado num alvo, esse alvo não prejudicar ninguém e ainda ser imunizante. O cara tem que estar muito sortudo no dia. É verdade. Mas a gente vai discutir, vai continuar fazendo essa discussão, né, Mônica? Da gente agora, o foco são as aulas experimentais nossas. Agora a gente vai apresentar no SEG, dia 29. Ela quer, eu não sei se já vai ser a resolução, mas pelo menos uma discussão. E eu vou propor isso, que a gente se organize, já disse para ela, já preparei o espírito dela. Porque, olha só, eu acho, Cássia, que tem muitas implicações na UFRJ, esse ensino remoto, que não passa só aqui, na minha opinião, pelas matérias em si. Mas, assim, eu acho que também a gente tem problema aí de orçamento, de organização. Tem muitas coisas que levam a puxar esse ensino remoto com mais força. Mas eu acho que, para os alunos, está tendo um prejuízo muito grande. Eu não sei se é o entendimento de vocês, mas a gente não sabe fazer da aula remota. A aula remota ela é um outro espírito de aula. As pessoas que trabalham aí no CEDERJ, né, em outros cursos, é um outro espírito de aula. Não é, a gente está pegando uma aula que a gente daria presencialmente, está gravando, está transformando. Isso não é o objetivo de uma aula, de um curso EAD, entendeu? O Carlinhos que está aqui, que sabe, sempre fala. Ele que sabe. Por exemplo, eu não tinha livro de bioquímica. O que eu fiz? Descobri que o CEDERJ disponibiliza o livro. Aí eu peguei o livro do CEDERJ e disponibilizei, porque parece que é da UFRJ e pode disponibilizar, porque ainda tem isso, né? Aí eu disponibilizei... Mônica, nós temos... Eu, quando estava lá, até o ano passado, eu criei um troço chamado Canal CEDERJ. Esse eu tenho interesse. Sim, eu tenho várias amigas do CEDERJ, elas mandaram. O canal CEDERJ, você entra e você tem todo o material que foi feito, está disponível para qualquer lugar que precisar. Então, a gente criou esse canal CEDERJ, não tem só esse material, tem vários outros materiais, mas em particular tem. E eu estou usando no meu curso uma parte do material, estou usando e baixei de lá. Eu não pedi autorização de ninguém, a parte de você pode usar. Ele é bem didático, ele é bem mais light, entendeu? Ele é um outro conceito de aula que não é o nosso, que a gente está acostumado a dar, entendeu? Eu acho que o grande problema é que no CEDERJ a gente levava um ano para construir uma disciplina com 100 técnicos de suporte e 2 professores. Então, com certeza, você tem toda a razão. A gente está falando sobre isso há pouco agora. Eu acho que a gente vai ter... a gente poderia estar fazendo melhor do que a gente está fazendo. Não tem dúvida nenhuma que, mesmo sem ter esse um ano para fazer, eu acho que se a gente tivesse preparado o FRJ com mais tempo, com capacitação, a gente estaria numa posição muito melhor. O que aconteceu com o FRJ é que não houve nenhuma preparação. E demorou para discutir. E aí, a minha leitura do SEG é o contrário. Amanhã. Não é bem assim, a gente até se adiantou frente ao que estava sendo puxado para trás dentro do SEG, entendeu? A gente conseguir aprovar o PLE foi uma vitória para o SEG. Mas acho que ele está falando de ensino à distância. Eu estou dizendo o seguinte, a minha impressão, com toda sinceridade, se você não ficar chateada, e eu achei legal, a gente está andando, e a vida é o que ela é, mas a gente poderia ter aproveitado o primeiro semestre para criar nos professores um pouco dessa metodologia. A gente perdeu o primeiro semestre, e está perdendo um pouco agora também, nós não estamos criando, não estamos capacitando e fazendo um compartilhamento de coisas que a gente aprendeu no CEDERJ, por exemplo, em outros lugares, com os nossos professores. O resultado é que, se essa pandemia durar mais um ano, a gente vai continuar um ano fazendo mais uma coisa, porque não está tendo um esforço da UFRJ de capacitação dos professores, de incentivo, e os professores estão conseguindo fazer, muita gente está fazendo muita coisa legal. Mas eu acho que, infelizmente, muita gente está fazendo simplesmente o que você falou. Faz um PowerPoint e faz 2 vezes por semana uma aula presencial com PowerPoint. Mas, olha, eu não só fico... Estou assinando embaixo o que você está falando, mas eu tenho, além de assinar embaixo, eu venho colocando essa crítica, que eu acho que a gente está fazendo menos do que poderia estar fazendo, e eu tenho outras universidades, eu tenho contato, eu estou nessa área ainda, e várias outras universidades fizeram melhor. Portanto, se bem que a FRJ sempre foi isso, né? A gente sempre foi muito grande e é uma belíssima universidade. Eu não estou tirando nosso valor. Só estou dizendo que, eventualmente, nessa questão da graduação,
Isso é uma longa discussão, né, Cássia? Acho que nessa hora não é hora de discutir. É que você deixou... Eu tenho outra reunião. Mas eu acho que você tem razão mesmo. Eu acho que a gente está fazendo ruim porque a gente não tem nenhum tipo de infra, de treinamento. Por exemplo, vou só dar um exemplo. Eles disseram que eles iam colocar o Google Meet, né, para toda a UFRJ. A reitoria disse isso. Nós ficamos treinando no Google Meet e o Google Meet não apareceu. É só para você ter uma ideia do nível que foi as informações, a deficiência. Por exemplo, a Juliana, do SEG, né, que também é lá da computação, ela falou, poxa, tem muito aluno que poderia estar ajudando, Mônica, ganhando RCC, ganhando outras coisas, mas a gente não teve mesmo tempo de organizar, porque a gente teve um atraso enorme na puxada das disciplinas. Mas o que aconteceu, Mônica, aí você me desculpa, eu vou falar, não tinha falado calado, mas a FRJ não poderia ter, a FRJ deveria ter feito em paralelo um processo, como você está sugerindo agora, vamos preparar o FRJ para fazer a coisa híbrida. Você está certíssimo, você está de parabéns pensando isso, porque senão quando chegar na hora, fala, ó, amanhã, começa, pronto. E aí a gente não está preparado. Faço questão que você assista o SEG. Estou falando isso aqui para vocês. Quando eu falar isso lá, você vai ver o que vai acontecer. Da mesma forma, Mônica, eu acho que a gente não aproveitou para discutir simultaneamente a oferta das disciplinas e fazer um processo de capacitação. Muita gente poderia estar fazendo melhor. É isso que você está falando, puxado para trás. Então, eu acho que teve tempo, só que não usou. Outras universidades usaram. Mas isso, Cássia, é uma longa discussão e eu acho que a gente está andando para frente, o FRJ é legal, vamos em frente. Vamos nessa. Estava dando tchau para a Marta. Não era para todo mundo, não. É que a Marta falou que precisa sair. E, Carlinhos, o Graham colocou aqui, olha, se você poderia encontrar um dia com os coordenadores das disciplinas de cálculo do Departamento de Matemática para compartilhar essas ideias. Posso, não sei se eu vou ajudar, porque vai ser um prazer. Se é que eu vou conseguir ajudar de alguma maneira, vai ser um prazer. Não, mas seria acho que podia chamar também outras pessoas do C10, viu, o Graham? Eu posso vir, outras pessoas, mas eu faço com prazer, claro. Ok. Talvez o Jorais também, que sabe muita coisa, né? Claro, a gente com certeza. O maior prazer, Graham. Super prazer. Ainda mais se for nessa praia maravilhosa que você está. Agora você está na Itália, é isso? Não, isso é Tobermory. Isso é uma ilha escocesa. É sempre a Escócia, Olha, ele gosta de fazer a gente babar, né? Fala, caraca. Eu estou fazendo propaganda da agência de turismo para a Escócia, viu? A minha ambição é que a pessoa da gente... a pandemia vai todo mundo para lá. Isso. Muito bonita, Graham. Mas acho que é isso, então. Valeu. Vamos continuar trabalhando, né? Que acho que vai ter muita coisa para a gente discutir ainda aqui. Tá bom? Então, acho que é isso, né, gente? A gente se vê, acho que é dia 3, dia 4, que é o próximo... É dia 4 de novembro agora. Já estamos no final do ano, quase. Né? E o Sérgio colocou aqui... Deixa eu ver. O Sérgio quer falar o quê? A infraestrutura. O Sérgio está falando do... Pode falar, Sérgio. Ele está sem microfone, mas ele falou que a infraestrutura é importante, mas os aspectos psicológicos e uma mudança de paradigma é fundamental para o bom desempenho. É verdade mesmo, né? A gente está com muitos problemas também. Por isso é que se a gente não fizer uma força, a gente não emplaca. Acho que a gente tem que preparar para emplacar. Aí, se não emplacar, a gente fez. É isso mesmo. Senão não volta, Cássia. Acho que senão não volta nem em 2023. Eu não vou dizer assim, mas tem muita gente amarrada. Claro que não são todos os tais, eu sei que tem tais trabalhando que nem loucos, mas tem muita gente que adotou o sistema de ficar em casa para sempre. Claro, a pessoa é mais velha, tem grupo, nós temos várias divisões, mas a gente tem muito professor novo na UFRJ. E agora teve a análise da Câmara Docente, então a gente viu a UFRJ assim, toda a UFRJ no PLE, né? Porque os documentos para entregar o
o pedido, aí você vê mesmo quem fez, quem não fez. Eu quero ver como é que vai ser o trancamento. Trancamento é uma coisa que me... E olha, gente, uma coisa, vou lembrar só que amanhã vai ter uma live, que o professor Sérgio vai participar, sobre a comissão própria de avaliação. Vou mandar o link aqui para o GT, porque a CPA, Comissão Própria de Avaliação, né, os desafios da CPA na pandemia, a sua inserção junto à comunidade acadêmica e os processos de avaliação. Vai ser amanhã às 14 horas, vai participar o FRJ, a UF, Unirio e a UERJ. É isso? Não, a Unirio, a UF, e a Rural e a UFRJ. Aí eu vou passar para você. Eu já mandei o link, né? Eu vou mandar o link para vocês, tá bom, gente? Deixa eu ver assim. Isso, para os diretores eu já mandei, Graham. Já mandei. Tá bom? Obrigado. Isso mesmo. Então, eu acho importante, porque tudo isso para a gente é importante ver como as outras universidades também estão pensando essa questão, tá? Então, podemos encerrar? Acho que todo mundo... Foi muito produtivo hoje. Mônica, obrigada também pelas considerações. Obrigada a você, Cássia. Tchau para vocês. Qualquer coisa pode me escrever. Tá bom. Um beijo para todos. Bom feriado, dia do servidor público, dia 28. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau a todos. Vou parar a gravação.